Queridos, bom dia, graça e paz, Deus abençoe muito o nosso tempo de estudo. Nós estamos seguindo a nossa revista, todos estão com ela. Como um bom professor, já peço que você abra a sua revista, deixe sua Bíblia também aberta. Quero fazer menção aqui do meu querido amigo, reverendo Eulório e o filho Marcos, são missionários lá no Paraguai. A convite, estão aqui conosco de manhã. Muito obrigado, viu, tio? Um tio para mim e o Marcão também junto com a gente. Fazem missão lá no Paraguai há quanto tempo já, Marcos? Faz uns mais de 20 anos já, né, tio? Então, que Deus abençoe muito sua vida, seu ministério, sua família, sua igreja. Nós estamos juntos também em oração. Queridos, nós estamos então na nossa segunda lição. Conversaremos um pouquinho sobre um Deus presente. E nessa semana eu achei interessante, não só nessa semana, mas nas semanas que passaram, eu percebi que um filme ficou na boca do povo. Talvez você não tenha assistido esse filme ainda, mas eu acho que talvez você ouviu falar alguma coisa sobre o filme Ainda Estou Aqui. Quantos aqui assistiram o filme? Levanta a mão. Ixi, quase ninguém? Ninguém assistiu esse filme, gente? Cadê os mais novos aí? Não assistiram esse filme? Ainda Estou Aqui. Esse filme ficou muito conhecido esses tempos atrás porque a Fernanda Torres ganhou. Agora você sabe já, né? Agora você lembrou um pouquinho, né? Lembra da mãe dela, Fernanda Montenegro? Que há 25 anos não ganhou o Globo de Ouro. E agora a filha ganhou o Globo de Ouro em relação a esse filme. Por que eu estou falando isso? Esse filme, basicamente, sem dar spoiler, né? E sem entrar nas questões políticas, até porque a Bíblia está acima de qualquer questão política. Mas o ponto importante, o ponto-chave do filme, o objetivo do filme, basicamente é mostrar a persistência de uma mãe. Onde ela persiste mesmo apesar de que o esposo tenha sido sequestrado pela polícia da época e ficou nessa luta durante 25 anos. Apenas 25 anos depois que o atestado de óbito de seu marido foi emitido. E por isso o nome do filme é Ainda Estou Aqui, a permanência dessa mãe que luta em relação à criação dos filhos. Ela tinha, se eu não me engano, 4 ou 5 filhos, e ela permanece valente, com coragem, em relação à luta do próprio esposo, que ela não sabia muito bem o que havia acontecido. Por isso, a Fernanda Torres, a filha, ganhou o Globo de Ouro. Tá? Foi formidável, realmente, a interpretação da mãe. Mas o ponto que eu queria dizer aqui, queridos, dando como um ponto de introdução da nossa aula, é que muitas pessoas olharam para esse filme e começaram a falar, eu vi alguns tópicos no Instagram e tal, falando assim: a esperança na humanidade. Uma mãe que permanece, uma mãe que continua presente, uma mãe que está ali no lar, mesmo sem o pai, e assim outras questões, outras pautas ideológicas e políticas. E eu percebi muita gente falando isso, não somente de filmes como esses, que são bons exemplos, mas que resgata a humanidade do coração do homem. E eu queria dizer, queridos, não somente com esse filme de introdução, entre outros exemplos bons da humanidade, é que são exemplos. Queridos, o quanto de gente se fixa a esses exemplos para a vida como um todo. Então, essas semanas que passaram, não, a nossa Fernanda, eu vi muita gente falando isso, a nossa Fernanda, o nosso Brasil ganhou um Globo de Ouro, e tal, isso, aquilo e tal, somos reconhecidos mundialmente. Mas o ponto importante para nós, adentrando na nossa lição, de um Deus presente, é que nós não somos presente. Mas o nosso Deus é um Deus presente. Então, um grande problema da humanidade, e ainda como forma de início de conversa, é que nós pegamos bons exemplos, como essa mãe desse filme, que permaneceu durante 25 anos, se formou em direito para buscar os direitos da sua família, e olhamos para esses filmes e exemplos e falamos assim: a humanidade ainda tem esperança. Queridos, a humanidade não tem esperança sem Jesus. Perceba, a humanidade ela fica paulatinamente esperando o próximo bom exemplo.
Então nós olhamos um filme como esse, alguns amigos meus que gostam de crítica de filme, olharam que filme magnífico, a mãe esperou, que exemplo, salvou a esperança da humanidade. Não, um filme não salva a esperança da humanidade, ela foi apenas um bom exemplo, ponto. Perceba que nós, como humanidade, gostamos de nos afixar em bons exemplos. Então nós queremos um bom exemplo de pai, seja como ele, esteja presente como ele, eu quero aquele, eu quero aquilo, e nós nos identificamos com pessoas, e esse filme demonstra essa realidade a ponto de pessoas, até mesmo cristãs, virarem e falarem, nossa, esse filme salvou a esperança da humanidade. Meus irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, alguns exemplos bíblicos de como nós não conseguimos estar aqui. Perceba comigo, Gênesis 16:1 é o primeiro exemplo que eu queria tratar com os irmãos. Queridos, nós não estamos aqui. Quando você precisa esperar, você não espera. Quando a raça humana precisa estender um pouco mais, e orar mais, e estar mais presente de Deus, nós não estamos. Gênesis 16:1 nós encontramos nosso primeiro exemplo, Abraão e seu filho Ismael. O texto vai dizer, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, lhe entregou. Qual que foi o ponto aqui? Abraão e Sara não confiou na espera de Deus, a ponto de a própria Sara entregar quem? A sua serva, tenha um filho com ela. Consequências da não espera. Brigas entre Agar e Sara. Quem veio? Ismael. Foi uma grande briga com quem? Com Isaac. Então perceba que a raça humana não consegue esperar. A raça humana não é presente. O que o filme demonstra como a rigidez de uma mãe, a humanidade é sendo salva pela esperança, aquela que permanece, nós não permanecemos. A resposta bíblica é que Deus permanece fiel à sua própria promessa. Mas os homens, não. Quer ver mais um exemplo? Vamos lá, Êxodo 32, de 7 a 31, nós não vamos ler o texto inteiro, mas nós percebemos mais um exemplo de como até mesmo homens que foram homens de Deus, também não esperavam, e até mesmo o povo, que era um povo chamado povo de Deus, também não esperou. Nós temos ali em Êxodo 32, versículo 7, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se o quê? Esse povo esperou Moisés descer? Esse povo se corrompeu. Meus irmãos, a grande mensagem do Evangelho é mostrar que a humanidade não conseguiu esperar, que a humanidade não conseguiu se salvar, que a humanidade a qualquer instante se o quê? Se corrompe. E qual é o problema? O pecado. O pecado no coração. O texto vai continuar. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, o adorou e lhe sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram o quê? Meus irmãos. O povo olhou para o bezerro e disse para aquela multidão, olha, quem nos tirou do Egito foram eles. Pergunto, a esperança está na humanidade? A esperança está na capacidade de uma pessoa esperar durante 25 anos? A esperança está na frase, ainda estou aqui? Pelo contrário, meus irmãos. Mais um exemplo. Vamos lá, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 10:8. Saul e o reinado, nós conhecemos um pouquinho sobre o reinado de Saul. Ele foi um rei bem complicado, afoito. E nessa situação do primeiro livro de Samuel, 10:8, nós encontramos aonde o profeta Samuel diz assim, espera. E aí eu pergunto, Saul esperou? Não, pelo contrário, Saul não esperou. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas.
7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Saul esperou? Não. Sabe por quê? Porque não está na humanidade a esperança. Perceba, eu estou ouvindo desde Abraão, Moisés. Eu podia ter citado outro texto de Moisés quando ele bate na rocha. Vocês lembram muito bem disso? Ele também não, o quê? Esperou e agiu de uma forma violenta. E por isso mesmo ele não entrou, o quê? Na terra prometida. Então perceba que Deus tece um tecido, uma linha, mostrando que Ele chama homens que não sabem esperar, para mostrar que Ele é o Deus que espera. Ele é o Deus presente. Ele chama homens para mostrar que esses homens não são presentes, para mostrar que Ele é um Deus presente. Ele é um Deus conosco. Mais um exemplo só para a gente encerrar ainda essa realidade de que os homens não conseguem. Primeiro, o povo de Israel. Eu não vou ler esse texto para a gente correr um pouco mais, senão não vai dar tempo de a gente trabalhar toda a lição. Mas o povo de Israel, você lembra muito bem, quando o povo de Israel estava com fome, e eles começam a reclamar, e eles lembram do quê? As panelas gordas do Egito. Que saudade de uma carne vermelha. Que saudade do Egito. Meus irmãos, eles estavam há 400 anos prisioneiros, e eles sentiram o quê? Saudade. Por fim, o último exemplo, é agora chegando no Novo Testamento, fiz uma linha aqui de péssimos exemplos, mas de homens de Deus, resgatados, derramados pela graça de Cristo Jesus, homens que foram marcados, bíblicos, mas que também erraram. Nós chegamos em Mateus 26, 38, 40. Esse texto você conhece muito bem, abre a sua Bíblia aí, mas você conhece muito bem. E aí você pensa assim, né? Puxa, depois de 400 anos de silêncio, 700 anos depois de Isaías, nós encontramos um povo agora. Não, esse povo está com Jesus do lado. Esse povo está vendo Deus encarnado. Esse povo vai saber esperar. Esse povo vai continuar, vai conseguir permanecer em oração. Perceba comigo, Mateus 26, 38 e 40. Acho que não é o 38, acho que é o 36, queridos. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Um pouco mais adiante, versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os. Esses discípulos são presentes? Meus irmãos, é a evidência bíblica de que ainda estou aqui é uma grande mentira para nós como homens. Moisés não esteve presente, Abraão não esteve presente, os discípulos não estiveram presentes, eu e você também não estamos presentes muitas vezes. Essa é a grande falha do nosso coração. Nós não permanecemos. Veja que Jesus chama a atenção deles e fala assim: vocês não conseguem vigiar nem por ao menos um tempo. Já estão dormindo. Logo em seguida ele vai dizer: vigiai e orai. Eles estavam com o Cristo. E mesmo assim não conseguiam o quê? Vigiar. E mesmo assim não conseguiam o quê? Estar presente. E essa é a nossa lição hoje. Um Deus presente. Queria que você deixasse bem claro no teu coração, antes da gente entrar em alguns pontos da nossa lição. Lembre-se disso, meu irmão. Você não precisa de bons exemplos. Você precisa de Jesus. Você pode ter tido seu avô como um bom exemplo. É uma bênção, meus irmãos. Exemplos são exemplos. Senhor é Senhor. Senhor é aquele que nós nos submetemos à sua vontade. Exemplo é apenas um exemplo. Nós perdemos porque nós gostamos de nos apegar aos nossos exemplos. E nós olhamos e falamos assim: puxa, eu queria ser muito igual àquela pessoa. Meu irmão, nós devemos buscar de todo o nosso coração a ser parecido com Jesus. Exemplos são exemplos. Eu queria deixar bem claro isso para entrarmos na nossa lição. Então vamos lá, vamos para o nosso texto, Isaías
Isaías 7. O nosso querido reverendíssimo Marcelo já passou rapidamente do primeiro capítulo até o capítulo 6 na nossa primeira aula. E ele trabalhou algumas questões rapidamente aqui. Primeiro, que nós temos que ajustar a nossa visão, uma visão acerca de Deus deve ser mais correta, ela deve ser ajustada. Por quê? Porque quem diz quem Deus é, Ele mesmo diz. O nosso próprio Deus mostra, eu sou isso. Então o Marcelo trabalhou, eu sou santo, eu sou eterno, eu sou potente, onipotente, onisciente. Deus mesmo diz acerca dele mesmo. Segunda realidade que o Marcelo disse foi entender o que é a santidade de Deus. Deus é santo e chama os seus a serem santos, são separados por Deus. Outra realidade que o Marcelo também trouxe para a gente é deleitar-se na graça de Deus em Cristo Jesus. O texto do Marcelo foi do primeiro capítulo até o capítulo 6. O estudo foi rapidamente, ele trabalhou algumas questões de Isaías. E nós chegamos agora no capítulo 7 até o capítulo 9. Do 7 ao 9, queridos, nós temos alguns blocos importantes a serem trabalhados. Primeiro é que, você precisa lembrar, é que no 7 e no 9, nós encontramos os textos messiânicos, que apontam para quem? Para Jesus. Então perceba que esse texto que você tem em mãos, ele tem 700 anos antes de Cristo. E 700 anos antes de Cristo, Isaías, um profeta chamado, proclama a mensagem de que da virgem Emanuel viria. A virgem conceberia, daria luz a Deus, Deus homem. Então perceba essas realidades e agora nós vamos pontuar algumas questões do capítulo 7. Nós leremos aqui a partir do versículo 1 até o versículo 16. Preste bastante atenção na leitura, meus irmãos. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Porém, não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliado com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautelai-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e o façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo das profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 seis tu tremes de medo.
Queridos, vamos lá. Texto muito importante para caminharmos aqui nesse bloco de mensagem. Primeiro nós temos Israel com medo. Nós temos que lembrar que o povo de Deus foi dividido entre norte e sul. 930 anos antes de Cristo, nós temos a divisão, reino do norte e reino do sul. O sul ficou com Jerusalém, o norte Efraim. Nessa circunstância que nós temos aqui em Isaías, nós encontramos uma questão histórica onde o povo estava totalmente corrompido. Nós já ouvimos isso no Marcelo semana passada. O povo era corrupto, o povo enganava, o povo era idólatra, e o povo já havia deixado o Deus Todo-Poderoso para trás. E quando nós encontramos esse texto do capítulo 7, nós encontramos um vislumbre tanto da pesada mão de Deus sobre o povo, uma disciplina do Senhor sobre aquele povo, o povo de Israel, mas também a graça do Senhor sobre o povo de Israel. Então, a partir do capítulo 7 até o capítulo 9, nós temos basicamente esses blocos de títulos. Nós temos primeiro a profecia contra Israel e a Síria. Israel havia se juntado com a Síria para atacar Jerusalém. Então, Efraim, que era norte, então vamos lá, geografia, o Marcelo brincou com a professora. Cadê a professora de geografia? Semana passada, Então, Israel está ao norte e Israel, que é Efraim, junta-se com a Síria. Síria sem a Síria, tá bom? A Assíria vai ser depois. Eles juntos atacam Jerusalém. Primeiro versículo que você leu. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para Jerusalém. Para atacar quem? A própria Jerusalém. Deu certo? Não, de imediato não deu certo. Nós não encontramos isso. Então, o primeiro bloco nós encontramos a profecia contra Israel e a Síria, dizendo, eles não vão conseguir. Eles estão juntos. Perceba que o reino do norte já está totalmente corrompido. O reino do norte era povo de Deus, era Israel, mas já estava corrompido e já se entregou às maldades e aos conchavos políticos da Síria. Perceba isso. Quando eles afrontam Acás, que era o rei, Acás treme na base. Então, os blocos são bem definidos. Primeiro, a profecia contra Israel e a Síria. Depois, a promessa a respeito de Emanuel. Terceiro bloco, males sobre Jerusalém. Jerusalém também cairia. Quarto, a invasão dos assírios. E quinto, lá no capítulo 9, o nascimento futuro do príncipe da paz. Meus irmãos, é uma história longa, difícil, porque são muitos detalhes. Mas a gente precisa entender algumas coisas aqui. Primeiro, é que Deus está disciplinando o seu povo. Perceba que mesmo Síria, que está junto com Israel, que é o reino do norte, mesmo Israel sendo punido pela Síria, mesmo Jerusalém, que é o reino do sul, então lembra aí, Israel norte, Jerusalém sul, mesmo Jerusalém, que nós temos ali o povo de Deus, o templo, mesmo assim eles estavam corruptos e Deus estava usando o poder da Assíria para disciplinar o povo de Deus. A primeira realidade que nós encontramos aqui, no versículo 2, depois desse contexto rapidamente aqui, é que nós encontramos um desespero por parte de Acás e do povo. Perceba no versículo 2, não feche sua Bíblia não, estamos no capítulo 7 de Isaías. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então lembra lá, Síria e Israel, juntos para atacar vocês. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Meus irmãos, olha a situação. Acás, ele era um rei, muito conhecido, mas um grande problema acontecia aqui. Nós temos aqui no versículo 1, sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias. Ele era neto de Uzias. No capítulo 6 de Isaías, nós encontramos um pouquinho mais sobre a história, não da história de Uzias, mas o quão importante Uzias foi para o povo de Israel. Uzias reinou 52 anos em Israel. Isaías é levantado por Deus como profeta no período da morte do rei Uzias. É o início do capítulo 6, nós encontramos isso. Deus chama o rei Uzias,
na morte, Deus chama Isaías dentro da morte do rei Uzias. 52 anos de prosperidade, de paz, de tranquilidade, um bom rei. Só que imagina Isaías sendo chamado na visão do capítulo 6. E sabe quantos anos Isaías tinha? Alguns comentaristas apontam que ele tinha de 18 a 20 anos. Quase a gente nunca lembra disso, né? A gente acha que o profeta é sempre aquele barbudo, cansado, no meio de um deserto, gritando, proclamando. Não, Isaías tinha 18 a 20 anos. Isaías também era um profeta paladino. O que seria isso? Ele era um profeta da corte. Ele tinha parentesco com, a partir do pai dele, que era Amós, ele tinha parentesco com a realeza. Então, ele era um homem instruído, um jovem instruído. Você percebe isso também pela leitura do livro, dos 66 capítulos que nós encontramos. Era uma leitura robusta, uma leitura importante, com bons termos e com uma escrita muito boa. Então, imagine esse homem de 18 a 20 anos, sendo chamado por Deus, Deus dando a visão para ele, dele mesmo. Ele quase cai morto, ele disse: ai de mim, eu estou morto, porque meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, purifica-me os lábios. E Deus, no final dessa visão, ele diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Após a demonstração do poder de Deus, Isaías se dispõe, com 18, 20 anos, a pregar a um povo que não vai ouvir. O povo não vai ouvir. O próprio Deus diz, ali no capítulo 6, você vai pregar para um povo corrupto, que não vai te ouvir. O profeta, ele tinha essa perspectiva. Ele não estava se importando muito com a realidade de fazer aquilo que os homens queriam. Ele queria pregar o quê? A palavra de Deus. O profeta era a boca de Deus na terra. Ele trabalhava aquilo que Deus mandava ele trabalhar. Então, um ponto importante, só um parênteses, a gente voltou um pouquinho no capítulo 6, mas vamos voltar um pouco na realidade do capítulo 7. Quando nós chegamos no capítulo 7, nós encontramos Acás, que é neto de Uzias. Só que Acás foi um péssimo rei. Para você ter ideia, no primeiro livro dos 6, no capítulo 16, nós encontramos um pouquinho sobre o que Acás fez. Olha o que Acás fez. Acás queimou o seu próprio filho. Acás queimava os filhos. Acás foi idólatra. Se submeteu aos ídolos vazios, aos balaíns. Primeiro livro de Reis, você encontra isso disponível no capítulo 16. Interessante, né? Porque um rei mau, ele nunca vai buscar a Deus. Um coração fechado, quebrado, ele não vai buscar a Deus. No versículo 2 nós encontramos isso, que ele deu aviso: olha, a Síria está aliada a Efraim e está vindo atrás de você. O texto vai dizer que Acás, com seu próprio coração, se agitou. Primeira realidade que nós encontramos logo nesse versículo 2 é o desespero de Acás. E o desespero de Acás é derramado na sua própria nação. Perceba que o texto diz: ele se agitou, contigo o povo. Meus irmãos, quando estamos distantes de Deus, nós desesperamos por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Nós ficamos desesperados. Pelo vizinho que fala mal de você, pelos amigos que talvez te deixaram e que já não são mais seus amigos. Nós nos desesperamos por qualquer coisa. Pense comigo, o vô dele reinou 52 anos. Talvez ele até lembre do vô e fale assim: meu vô reinou 52 anos com paz, com tranquilidade, e eu estou aqui enfrentando essa realidade difícil. O profeta bateu na minha porta e disse: Deus estará contigo. Preste atenção, peça até um sinal. O profeta estava ali chamando a atenção de Acás e falando assim: Acás, presta atenção, Deus está contigo. Mas ele entra em desespero, porque ele olha a montanha da Síria, junto com Efraim, e fala assim: nós não vamos conseguir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele estava achando que a esperança vinha de homens. O texto mais adiante, sabe o que vai dizer?
que Acás se juntou com quem? Com a Síria. Então ficou, pensa num jogo de futebol aí. Ficou Síria, Efraim juntos, lutando contra a Síria e Jerusalém, o reino de Judá. Só que, vou te contar uma história, porque a história já diz isso um pouco mais adiante. Sabe quem destruiu Jerusalém? A Síria. Perceba que Acás, ele fica com tanto medo, mas com tanto medo, ele não recorre a Deus. Ele recorre a um inimigo e falando assim, fique perto de mim, nós vamos ficar, tá tudo bem. Só que esse próprio inimigo destrói esse suposto amigo depois de um tempo. Colocando impostos, o próprio texto vai dizer isso, impostos pesados sobre Jerusalém, colocando escravidão sobre Jerusalém. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos aqui de uma forma mais aplicativa, essas questões mais contextuais. Primeiro, cuidado com o desespero que você coloca. Talvez você tenha se desesperado por coisas que são pequenas diante de Deus. O próprio texto vai dizer um pouco mais adiante que Deus usou os povos para disciplinar o povo de Israel. Duas frases interessantes aqui para esse momento. Primeiro, uma de Lutero. Lutero falava assim, que o diabo é o diabo de Deus. E existia outra frase de Lutero, que é dada a Lutero também, falando que o diabo nada mais é do que um cão com uma coleira, e essa coleira está nas mãos de quem? De Deus. Esse cão vai até onde Deus deixa. É quase como se Deus falasse assim, vai, pode um pouquinho mais. Vai, ataca um pouco mais. Lembra disso no livro de Jó? Satanás pergunta para Deus e fala assim, você está dando muita coisa. E Deus vira e fala o quê? Vai, toca, mas não mata. É quase como se ele falasse para o cachorrinho dele, pode ir, morde, mas não mata. Porque eu continuo com as mãos na coleira. Meus irmãos, nós precisamos lembrar dessa realidade. Deus continua com as rédeas do mundo. Deus continua presente. Deus continua disciplinando o seu povo. Deus continua amando, porque Ele mesmo é fiel à sua própria promessa. Foi Ele que prometeu que seríamos povo dEle. Meus irmãos, imagina se não fosse Ele vislumbrar a seu próprio caráter eterno e imutável, nós já estaríamos mortos em nossos delitos, porque somos pecadores. Um pouco mais adiante nós conhecemos o cativeiro babilônico vem, o povo se corrompe mais ainda, Deus quebra esse povo através da mão de ferro da Síria, destrói esse povo, 400 anos de silêncio acontecem após a destruição e a reconstrução. Nós temos Neemias, nós temos Ageu na reconstrução do templo, reconstrói-se o templo, 400 anos de silêncio e volta-se o último profeta, que foi o quê? João Batista, foi o último profeta. E ele começa a pregar e proclamar por quê? Porque eis o Cordeiro dos céus, que encerra essa situação de que o homem é pecador, tenta voltar-se para Deus, não consegue, vai, volta, vai e volta. Então lembre-se disso, primeira realidade que nós temos aqui no versículo 2. Cuidado pelo que você tem se desesperado. Calma, Deus continua ainda aqui. Olha o filme aí. Deus continua ainda aqui. Nós não, mas Ele continua com todo o governo em suas mãos. O texto vai continuar. Na segunda realidade nós encontramos a palavra de Deus. Versículo 4. Perceba comigo. Isaías é chamado e fala assim, vai lá falar com Acás. E diz-lhe, acautela-te e aquieta-te. É quase como se Deus falasse assim, Acás, calma, eu estou aqui. Às vezes você não precisa de um chamado desse no teu coração. Eu tenho certeza que se a gente pedisse para abrir aqui o microfone, muitos aqui poderiam contar alguns testemunhos de, puxa, Deus veio aqui e puxou minha orelha e falou assim, calma, eu estou aqui. Perceba que a resposta do profeta é basicamente assim, Deus está aqui. Eu não sei se você lembra do final do livro de Jonas. De Jó.
Jó faz várias questões, perguntas. Praticamente o livro de Jó inteiro, o bloco maior do meio, capítulo 1º, 2º, são as questões que acontecem com Jó. A partir do capítulo 3 até o 40 e tantos, nós encontramos as perguntas de Jó em relação a Deus. Jó faz em torno de 30 a 40 perguntas a Deus. Quando Deus vai responder, você lembra como Deus responde? Com o quê? Com mais perguntas. Se Jó tinha feito 30 perguntas, Deus responde com 70 perguntas. E ele começa a responder assim: aonde você estava quando eu criei a ursa maior? Aonde você estava quando eu criei os outeiros, os montes, a terra, os céus? Quase como se ele virasse para Jó e falasse assim: quem é você para me questionar? Mas o que é interessante, e fazendo um link com esse texto que nós temos aqui, é que Jó, no final do texto, no 42, um pouco mais adiante, ele vira e diz assim, um texto que nós conhecemos muito bem, é o texto: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, agora, os meus olhos te veem, eu provei do Senhor. Mas alguns versículos antes, o texto diz assim, Jó dizendo: eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jó, para acalmar o coração de Jó? E também a resposta para Acás, para Isaías, para o povo neste momento, e também para nós hoje, é Ele mesmo. Deus não fica com milindres e respostas: eu estou fazendo isso para o seu bem. Nós estamos numa teologia tão vazia, tão centrada em nós mesmos, que nós pegamos as teologias e falamos assim: não, Deus está fazendo isso para o seu bem. Não! Deus está fazendo porque Ele é Deus, porque nele mesmo há a resposta. Perceba o próprio texto aqui em Acás, ele vai dizer: nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, eu estou aqui. E sabe como ele chancela isso, ele carimba essa marca do que Deus está presente? Deus conosco, Emanuel. A demonstração de Deus, a resposta tanto no Antigo e no Novo Testamento é: eu não respondo os milindres humanos, eu não respondo às corrupções humanas, eu respondo com mim, eu respondo com o meu próprio ser, eu respondo com eu mesmo derramado sobre o povo. Eu sou a resposta. Por isso, quando Jesus responde lá em João, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a demonstração do cuidado do Deus conosco, do Deus Emanuel. Acás se desespera junto com o seu povo, Isaías chama a atenção dele e fala: acalma, aquieta, cala-te. Esses 2 tições, esses 2 tocos queimados, está com medo deles? Pare, meu querido, não é possível, acalma. E aí é interessante que no versículo 10 nós encontramos Deus continuando a falar com Acás, hein, queridos, perceba isso. Pede ao Senhor, Deus está falando com Acás, pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse o quê? Não pedirei. Sabe o que é interessante? Acás, ele tem uma pompa espiritual. Eu não sei se você conhece gente assim. Tem uma pompa, usa a própria Bíblia para pecar. Ele recorre ao texto de Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. No texto hebraico nós encontramos exatamente isso. É quase como se ele recorresse a Deuteronômio, falando assim: eu não posso te tentar, Deus. Mas Deus está pedindo, o próprio Deus está falando com Acás: eu quero ter intimidade com você. O próprio texto demonstra isso: pede ao Senhor teu Deus um sinal, porque os problemas estão à porta. A Síria está à porta, Síria está à porta, Efraim está à porta, o povo está corrupto, tudo totalmente destruído. Peça um sinal, tenha intimidade comigo. Sabe o que ele dá? Eu não posso te tentar, Deus. Pessoas que têm pompa de espiritualidade, um cristianismo de verniz, usa textos bíblicos fora de contexto, e aí geralmente vira o quê?
pretexto. Meus irmãos, cuidado com o que você tem levado para a tua casa, para o teu coração. Cuidado com os pretextos que você tem usado. Cuidado com os textos que você está usando fora de contexto e que está virando pretexto, onde você está pecando, passando pano para pecado, falando assim, eu não posso ir por causa disso, isso, aquilo e tal, e aquele tom farisaico, onde você não tem contato com pessoas. Eu já ouvi de irmãos falando assim, puxa, eu não tenho contato com aquelas pessoas porque elas são inferiores a mim, e eu não devo andar na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, Salmo 1 está falando outra coisa, você não se detém naqueles caminhos, você não escuta conselhos dos ímpios, você não é como eles, mas nós andamos entre eles. Pare de usar pretextos. A casa acabou de usar um pretexto. Deus, eu não vou te tentar, nem tentarei o Senhor. Aí Isaías entra na história, versículo 13. Então disse o profeta, ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigardes também ao meu Deus? Ele muda até a tônica, fala assim, Acaz, presta atenção, escuta casa de Davi, presta atenção, você está cansando os homens, você quer cansar também o meu Deus? Mudou a tônica já, antes era o quê? Peça ao seu Deus, Acaz. Isaías já percebe e fala assim, esse cara está muito doido, está buscando forças em outros lugares. Ele fala assim, você está cansando os homens, e você está cansando até mesmo Deus. O texto é bem claro, e é interessante que essa palavra, parece-me que Acaz já havia perdido a esperança, até mesmo em Deus. Eu não vou pedir coisa alguma, mas mesmo assim Deus dá um sinal interessantíssimo a partir do versículo 14. É como se eu virasse assim e falasse para meu filho assim, filho, está aqui um sorvete. Estou fazendo um exemplo bem pequenininho, bem baixo, nada comparado com aquilo que nós vamos encontrar no versículo 14. Filho, está aqui o sorvete. Tó. Não, pai, eu não quero. Aí o pai vem e enfia dentro da boca dele, assim, está aqui. E o filho tem que chupar, não tem jeito, porque é o pai que está mandando. Por quê? Porque perceba, no versículo 12 ele fala, Acaz, pede. Acaz no 13 fala, não vou pedir. No 14, Deus o quê? Crava através do profeta. E aí nós encontramos um dos textos mais belos do nosso texto. Que é o quê? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal, Acaz, se você está pedindo ou não, se você vai pedir ou não, você é homem, você é pequeno perto de mim, eu darei um sinal. Esses problemas no povo de Israel, no povo de Judá, vai acabar. Sabe por quê? Porque eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o quê? Emanuel. Glória a Deus, meu irmão. Aqui é quase como se fosse um ponto final, já e ainda não. Mas ele crava na história dizendo assim, não importa os reis. Não importa se é Acaz, se é Uzias, se é Jotão. Não importa, eu darei um sim, um sinal. Emanuel, Deus com vocês, porque vocês não conseguem, mas Deus consegue. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Essa é a história do povo de Israel. É quase como se ele cravasse, e ele está dizendo, ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Você imagina isso, sendo ouvido 700 anos antes de Cristo chegar? Dos 700, 400 de silêncio, que é o período interbíblico. Você imagina passar durante 700 anos, um homem, um jovem, dizendo assim, eis que Deus virá, porque a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Deus conosco. Você imagina como o povo, ouvindo isso, o povo destruído, corrupto, gananciadores, eles
pegando dinheiro de tudo quanto é lado, não ajudando o pobre, a viúva, não ajudando o órfão, eles correndo por eles mesmos, e brigas, e a Síria chegando, e Síria, e Efraim, e briga entre irmãos, entre famílias, e um profeta vem e crava e fala assim: tudo isso acabará, porque Deus estará conosco, no menino chamado Emanuel. O texto vai continuar, um pouco mais adiante, no versículo 17 a 25, não vai dar tempo da gente trabalhar um pouco esses males. Jerusalém cairia mesmo, o povo do sul, por intermédio de quem? Do rei da Síria. Olha o versículo 17, é interessante demais. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Assíria, a quem Acaz pediu ajuda. Acaz pediu ajuda para a Síria, para se defender entre Efraim e Síria. A própria Assíria destruiria quem? Ele mesmo. Então, aí começa a contar um pouco mais. No capítulo 8, nós encontramos um pouco mais sobre a invasão dos assírios. E eu queria focar um pouquinho para a gente encerrar no capítulo 9, que nós encontramos a esperança em Jesus. A esperança final no capítulo 9. O texto vai dizer, eu quero ler rapidamente com os irmãos: mas para a terra que estava aflita, nós já ouvimos como ela estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu. Vamos juntos? Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 9, um pai de amor diz assim: Israel, a tua aflição findará, os teus problemas acambarão, os seus pecados que são tantos, a vara do opressor que bate em você, Israel, em Jerusalém, o opressor, o cansado, o aflito, sobrecarregado, eu vou aliviar vocês. Sabe com quem? Com o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este é o Deus presente. O mesmo Deus que disciplinou Jerusalém, que disciplinou o povo de Israel, Ele mesmo que abre as feridas, Ele mesmo as cura, com bálsamo, com consolo, com Deus Emanuel. Meus irmãos, se esse texto não fala contigo, alguma coisa está errada. Se você não consegue descansar num texto como esse, alguma coisa está errada. Deus Emanuel, um Deus conosco. Meus irmãos, quando a depressão bater, quando a aflição bater na tua porta, quando as dificuldades, o desemprego, as realidades impossíveis humanas, lembre-se que Deus está conosco na pessoa de Cristo Jesus. Mesmo 700 anos antes
Deus já havia prometido: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele lhe chamará Emanuel. E ele não somente será Emanuel, mas será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Jesus é tão grande, mas tão grande que não apenas um nome pode definir quem Jesus é. Jesus é tão grande para teu conforto, para tua restauração, para tua salvação, que ele não pode ser definido apenas por um nome. Emanuel, príncipe da paz, Deus conselheiro, Pai. Ô meu irmão, saia daqui cheio do Espírito Santo. A graça prometida em Isaías, ela foi consumada em Jesus Cristo. A graça que foi prometida, ela foi consumada em Cristo Jesus. Eu queria encerrar com algumas aplicações rapidamente desse final. Primeiro, queridos, é que nós passaremos por lutas, desafios, guerras, problemas, e um dos pontos é para evidenciar ao teu coração que o céu não é aqui. Israel foi uma grande demonstração de que o céu não é aqui. O templo em Israel, quando Jesus aponta em Jerusalém, esse templo não ficará pedra sobre pedra, porque não é aqui. O céu não é aqui, meu irmão. Da maneira que está, não. Essa terra deverá ser redimida, restaurada, para que novos céus e nova terra sejam restaurados. Cristo há de voltar. Meus irmãos, lembre-se disso. Nossa esperança não está em bons exemplos. Muitas vezes falhamos quando somos jogados nas fornalhas da vida. Bons exemplos são bons exemplos. Teu Senhor não é um bom exemplo. Meus irmãos, muitos aí fora estão praticando o cristianismo de simpatizantes. O menino, o homem, a mulher, a menina, ela é simpatizante de Jesus. Meus irmãos, Jesus não veio à terra para chamar simpatizantes. Ele veio chamar discípulos que tomavam suas cruzes e o seguiam. Meus irmãos, lembre-se disso. Deus é conosco. Deus derrama sobre nós poder. Deus rege as nações. Ele domina toda a história. O comentarista John Oswald, do Antigo Testamento, ele diz: a Assíria e o Egito, que nós vimos aqui um pouco no capítulo 8, são insetos treinados para invadir sobre a ordem de seu dono. Agora que tal ordem é emitida, no capítulo 8, eles vêm. Deus tem as nações em suas mãos, como insetos, e eu posso usá-los da maneira que eu quero, diz Deus. Meus irmãos, eles são insetos pequenos, perto daquilo que nós temos. E por fim, qual foi a resposta final para Jerusalém e o povo naquele período? Qual foi a resposta? Se você fosse resumir do capítulo 7 ao 9, qual foi a resposta final? Um menino. O menino vos nasceu. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Perceba que Deus, Ele tem poder para isso, mas naquele momento Ele não usou carros, homens, força humana. Ele estava pouco se importando com a posição de Acás. Ele passou quase como um rolo compressor em cima de Acás. Acás, quase um menino mimado: eu não vou pedir para o Senhor, não importa se você pedir ou não, eu vou falar. O sinal está aqui. A virgem conceberá e dará à luz um filho. A resposta, meus irmãos, não somente em Isaías, ou talvez em outros textos que nós conhecemos, é que o menino nasceu. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Meus irmãos, peço que você baixe sua cabeça. Quero ter um tempo de oração com você, encerrando esse tempo de aula. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Longos capítulos, longa história, mas que apontam para uma única verdade: o Senhor está conosco.
O Senhor está conosco nos desesperos da vida, nas adversidades, ó Pai, nos conflitos do nosso coração, nos problemas conjugais, nos problemas familiares, ó Pai, quando o filho não conversa com o pai, quando um pai, Senhor, não conversa com os seus próprios, ó Pai. Ó Deus, nas aflições que temos, nos problemas, ó Pai, da nossa mente, no desespero, como Acás passou junto com o povo, por não confiar em Ti, mas sim confiar nas nações. Ó Senhor, tantos problemas que nós passamos, mas infunde em nós, ó Pai, coloque em nós, derrama sobre nós essa realidade, o Senhor está conosco. Ó Deus, na viúva que chora, naquela que está chorando, no órfão, no necessitado, no aflito, ao desempregado, à solitária, na solidão, Senhor. O Senhor está conosco. O Senhor é o Deus Emanuel. Nós não continuamos, ó Pai, perseverantes. Nós quebramos a lei, nós quebramos a aliança. Nós somos pecadores e necessitamos compreender o Deus conosco. Necessitamos cada dia olharmos para a cruz e compreender que na cruz há o Deus Emanuel encarnado e derramado sobre nós. Ó Senhor, que vivamos essa realidade, ó Pai. E que neste fim, ó Deus de aula, possamos levar em nossos corações, ó Pai, realidades santas, realidades bíblicas, que importam muito mais do que bons exemplos. A humanidade não tem esperança, Senhor, senão com o Teu governo. A realidade só terá esperança quando entendermos, ó Pai, que podemos descansar em Ti e que não precisamos de mais nada, somente Cristo Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai, um Deus conosco, um Deus Emanuel. É em Cristo que nós oramos. Amém.